Sexta-feira, 1º de julho de 2022. Nosso dose dupla de hoje é a perspectiva de mais um tiro de canhão no pé dos senadores, o pedido de instauração da CPI do MEC. Depois da farsa e do vexame da Comissão Parlamentar do Senado para investigar, entre vários pares de aspas, os crimes cometidos durante a pandemia da peste chinesa, o trio Ternura Aziz, Renan e Randolph se prepara para encher o saco do país, né? E torrar o dinheiro do contribuinte em mais uma ópera bufa com o intuito de atingir o presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, vamos falar sobre os escândalos que acontecem antes das eleições. Tem muita coisa interessante aí para a gente lembrar. Diga aí, Marcelo Cardoso, tem clima para todo esse mais um picadeiro dos nossos senadores, né? Está sobrando tempo ou faltando trabalho dentro do Congresso, hein? Olha, Marcelo, nem uma coisa nem outra, viu? Está faltando vergonha na cara dessa gente. O tempo mal usado acaba não permitindo que investigações sérias se consumam, né, na forma de CPI, como deveria ser o caso, por exemplo, de explicar as más gestões na Petrobras e no BNDES, ou ainda o excesso de organizações não governamentais recebendo recursos a rodo e não prestando contas de onde, com quem e com o que torram essas verdadeiras fortunas. Se quiserem trabalho, tem e muito. Um ótimo trabalho, por sinal. Então vamos abrir os trabalhos, os nossos, né? Nessa edição aqui de hoje do Dose Dupla. Seja muito bem-vindo. E aí, Marcelo Cardoso, hoje tem marmelada? Tem, sim, senhor. Tem goiabada? Tem, sim, senhor. E hoje tem CPI? Tem, sim, senhor. E como? Com bastante marmelada. Esse pessoal não aprende, né, Marcelo? A Screen Gems nos traz hoje o trio mais biruta do planeta, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolph Rodrigues, os três patetas, em mais um show de mau humor e trapalhadas. Desta vez com a história A CPI do MEC. Bem, o Renan está fora dessa, mas o que não vai faltar certamente é pateta para substituí-lo em grande estilo, né? Meu amigo, olha, não se pode mais nem vender um automóvel usado, viu? Foram buscar um negócio de compra e venda de veículo relativo à filha do ex-ministro da Educação para colocar o Milton Ribeiro sob suspeição. E logo de quê, né? De corrupção. O líder da oposição, o senador Randolph Rodrigues, né, da rede do Amapá, ele protocolizou um requerimento aí para a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito no último dia 28, terça-feira. O objetivo é investigar supostas irregularidades aí e desvios no Ministério da Educação, né? O Randolph, que lidera a causa juntamente com Omar Aziz, que hoje está no PSD do Amazonas, né? Eles obtiveram aí 31 assinaturas, 4 a mais do que o mínimo para a apresentação do pedido. O senador diz que trata-se, palavras suas, de um documento robusto mostrando que há um desejo no Senado de que esse esquema escandaloso que se instalou no Ministério da Educação seja investigado, né? Ainda segundo ele, parece que não há dúvidas de que se instalou uma quadrilha no MEC completa. Os indícios são fortes de que os esquemas dessa quadrilha chegam até o Palácio do Planalto. Poderosa aí a pessoa, né? E está trabalhando para uma outra quadrilha, pelo menos estava, né? Fazendo campanha eleitoral. É verdade, é o coordenador, né, da quadrilha.
Mas estamos no mês das quadrilhas, está terminando, de todo caso, as festas juninas estão aí mesmo. Agora, vem cá, Marcelo, o que esse pessoal fez da vida entre 2003 e 2018? Foram todos abduzidos para outro planeta? Dormiram esses paladinos da justiça, tão distraídos, sem perceberem que a pátria era subtraída em tenebrosas transações, né, seu Chico? Uma hibernação de 16 anos? Impressionante, né? Pois é. Agora, nesses últimos 3 anos e meio, né, quando chegou um cara direito para pôr ordem no galinheiro, acabar com a bandalha, eles acham de usar de qualquer história da carochinha para tentar reaver o poder na marra, na desonestidade, fazendo de tudo para atingir o presidente Bolsonaro. Pois é, rapaz. A decisão de acatar ou não o pedido da CPI está nas mãos logo de quem, né? Do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Um sujeito que tem telhado de cristal, né? Está permanentemente na mira aí dos urubus algozes de toga. O que os adversários do Bolsonaro querem é provar a existência de pastores ligados ao ex-ministro Milton Ribeiro, que estariam envolvidos em pagamento de propina para a liberação de verbas do MEC. O governo sustenta que as eventuais indicações para a destinação de verbas aí do Ministério têm cunho técnico e, claro, um componente político, como em qualquer relação política saudável, né? Mas não que esses recursos tenham sido objeto de barganha ilícita envolvendo pagamentos irregulares. É, é preciso criar narrativa, né, Marcelo? Principalmente no ano de sucessão presidencial. E a gente sabe como é que funciona Brasília, né? Que tem aquela turma que vive gravitando ali em torno dos ministérios, tentam aparecer na foto, bem na foto, para mostrar para os outros que têm influência nesse ou naquele ministério e tentar armar as suas falcatruas. Brasília é o paraíso desses caras, né? Se é. Agora, é o surrado jogo sujo da esquerda, né? O golpe baixo, que se vale demais da desinformação e em muito também do, pelo menos aparentemente sincero, porém burro, desinteresse por política que os isentões demonstram ter, né? A turminha do nem ele, nem o outro. A ideia de que eu falei no último programa, ela não vota nem sai de cima. É, Assim, no mundo político, né, é costume dizer que CPI em ano eleitoral é mau negócio. Todo mundo sabe que o objetivo é transformar a investigação, às vezes uma pretensa investigação, num palanque, né? Especialmente para quem não tem. Pessoal que está com dificuldade de arrumar voto aí e aparecer, não consegue sair na rua, precisa de um palanque eletrônico, pelo menos, né? Porque aí esse palanque dá visibilidade a quem comanda o teatro, dando aquele verniz, né, de postura séria e responsável, tomada aí em defesa dos interesses maiores do país. Só que esses caras não perceberam que eles não enganam mais ninguém, né? Quando a gente sabe que não é bem assim, né? E com essa gente liderando, então está muito longe de ser alguma coisa séria. Pior, rapaz, é que essa CPI passou sorrateiramente à frente de outras que estão dormindo aí há muito tempo nas gavetas de quem? O senhor Rodrigo Pacheco, né? E junto ainda com pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que nitidamente aí tem exacerbado as atribuições, suas atribuições, né? E usurpado os poderes que lhe foram constitucionalmente conferidos. Você vê que a Corte Americana de Direitos Humanos, por sinal, está querendo saber o que se passa com as nossas excelências, excelentíssimas, né? Que continuam aí com seus arrobos de autoritarismo. Por exemplo, no que diz respeito ao famigerado inquérito das fake news. Mas no pacote pode-se colocar também aí outras iniciativas de ofício, né? pois é, fazem muita coisa de ofício quando deveriam ser provocados. Mas vamos lá. Nessa fila a que você se referiu, tem, veja só, a CPI das ONGs da Amazônia prontinha para começar, com apoio de 30 senadores lá no fim de 2019. Na época, o então presidente do Senado, o amapaense, como Randolfo Rodrigues Davi Alcolumbre, com licença da má palavra, o Batoré, enrolava o quanto podia para pedir aos líderes que indicassem os membros de cada partido para começar a investigação.
Aí a peste chinesa deu as caras e, pior, as cartas também. O Barrosão, andando e andando para a harmonia dos poderes, deferiu liminar, depois confirmada pelo Pleno, mandando isso mesmo, determinando, ordenando que o Senado abrisse a malfadada CPI do Circovídeo. Né? Os senadores, então, baixaram a guarda, a cabeça e, pelo visto, também as calças. E aí pariu-se aquilo que se pariu e todos vimos. O autor do requerimento pela CPI das ONGs foi o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Ele também tem passagens pelo PV, PTP e tem democratas. Né? Ele diz haver 100 mil organizações não governamentais naquela região, Marcelo. O que a média subestimada de 10 pessoas por ONG dá 1 milhão de pessoas, ou cerca do triplo do efetivo das Forças Armadas em todo o Brasil. Bem que a Amazônia gostaria de ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, né? Amigos nessa quantidade nem deixariam que houvesse desmatamentos, queimadas, tráfico de riquezas, né? Tantos amigos. Rapaz. Mas você vê que a ex-ministra Damares Alves revelou ao jornalista Alexandre Garcia que ONGs estrangeiras, agindo como se fossem donas dos territórios indígenas, usam aldeias como zoológicos humanos para vender documentários aí para a Europa. Existem provas da compra de 4.000 quilômetros quadrados de terra no município de Coari, no Amazonas, por holandeses, rapaz, usando ONGs como intermediárias. Diante desse fato, o presidente Rodrigo Pacheco prometeu a abertura da CPI para o início de 2022. Mas, iniciando-se aí hoje o segundo semestre do ano, por hora, já não está vendo nada, né? Não. Você vê que essa área, rapaz, equivale a 1/10 do território da Holanda, um pouco mais de 3 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Coari possui aí uma riqueza muito grande de solo e gás, né? No seu subsolo, segundo o deputado. Você vê que tem muitos voos lotados aí de falsos turistas que sobrevoam aí as nossas reservas de nióbio, o que dá uma certa ideia da cobiça que rola aí na região, né? E como se não bastasse, não faltam ONGs, a maioria europeias, que possuem brasileiros como laranjas, né? O que é triste e revoltante. Você acha que esses ambientalistas de ocasião, como a Greta, Leonardo DiCaprio, Anitta e tantos outros, têm essa verdadeira noção do que está acontecendo lá na Amazônia? Bora. Claro que não, né? Para quem clama pela salvação dos elefantes e girafas da nossa floresta, dá para perceber que é tudo conversa para boi dormir, né? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina ecologista tal da Greta. Pois é, pois é. Quanto ao BNDES, em outubro de 2020, uma CPI aberta para investigar irregularidades no Banco de Desenvolvimento Econômico e Social pediu o indiciamento de 52 pessoas. Deixando de fora, o que não me é surpresa, Lula e Dilma. Também com o PT e seu satélite PSOL agindo para boicotar, haveria de ficar nisso mesmo, né? Mas há quem defenda aí que se faça outra CPI para o BNDES, né? Séria e disposta aí às vias de fato, né? E uma outra para a Petrobras, é claro, né? Que é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Realmente a gente sabe que existem mistérios ainda não desvendados na estatal que merecem um pouco mais de luz, de preferência, eu diria para você, mais do que luz, holofotes, né, bem potentes, você não acha? Pois é, mas o que eu acho que seria interessante, Marcelo, é que essas CPIs tiradas da cartola, como MEC, BNDES, Petrobras, ONGs, etc., retroagissem há uns 20 anos, pelo menos. Mesmo que haja prescrições em relação a certos crimes, mas tenho conhecimento do que se passou naquela época, na era PT, que eu vejo como algo fundamental para que se aprenda a evitar esse tipo de mal. Para que o Brasil possa blindar o cometimento de crimes como esses.
e revelar pessoas, correntes ideológicas, núcleos de bandidagem que precisam ser eliminados da vida pública, né? Já se cogita aí na CPI do MEC, né, voltar aí atrás e os petistas não estão gostando nada, nada, né? Eu Vamos acho que ver. vai ficar na Belenda. Mas no Candidato a fundo, governador de São Paulo, líder das é, pesquisas. no fundo, rapaz, tem que botar pressão mesmo. E vamos ver. Eu acho que quem não deve, não teme. Não É, treme. então vamos para o nosso segundo assunto de hoje, né? Que são os curiosos escândalos que acontecem em anos eleitorais, né? Muita gente não lembra, Marcelo, mas o primeiro escândalo eleitoral pós-64 aconteceu quando os brasileiros foram às urnas para eleger em 82 governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador. E a bomba estourou no Rio de Janeiro, né? Não sei se você lembra, acho que você fez até um comentário, você citou esse fato, né? Onde o Leonel Brizola e o Moreira Franco estavam disputando aí o governo do estado do Rio. Exato. As acusações ocorreram entre as campanhas do Brizola, do PDT, e do Moreira Franco, que era candidato do PDS, antiga Arena, e que recebia os apoios dos militares que ainda estavam comandando o país, né? Exato. Naquele ano, o Brasil teve 3 eleições marcantes, essa do Brizola e do Moreira, no Rio de Janeiro, a do Miguel Arraes, em Pernambuco, e a do Pedro Simão, lá no Rio Grande do Sul. O Brasil estava vivendo aquele período, né, de abertura, e desde 1979 estavam chegando aí exilados políticos ao país, era a turma da esquerda retornando, né, que estava incomodando muita gente, inclusive alguns militares. Não sei se você lembra disso, Marcelo. Lembro uma cena marcante, que eu me lembro também dessa época, foi a chegada do Brizola ao aeroporto aqui do Rio, e de noite ele foi num furo de reportagem ser entrevistado no programa Flávio Cavalcante, na TV Tupi, no Canal 6. E ele chorando, fazendo aquela pose de vítima e tal. E essa cena ficou marcante, acho que as pessoas que viveram a época se lembram muito bem disso. Agora, foi um período muito marcante para nós, que tínhamos perspectiva de viver um regime diferente daquele que ficou mais de 30 anos decidindo o rumo do país. Não que tenha sido ruim para o país, né? Para a maioria dos brasileiros, pelo menos. Mas não havia mais clima para a continuidade do regime militar. A proposta era que se devolvesse o poder aos civis, que a coisa voltasse a uma normalidade democrática e tal. Aí veio a anistia ampla, geral e restrita, que não foi propriamente respeitada pelo lado de lá, né, o lado da esquerda, e já era hora de colocar um ponto final no passado e andar para frente. Mas essa eleição de 82 era muito importante, o clima das campanhas era muito acirrado. Voto de papel, lembrando sempre isso, né? Campanhas que não havia muito esse controle, a cidade estava sempre suja com a distribuição de propaganda eleitoral, pichação de viadutos, paredes e fixação de faixas, era uma coisa doida, a apuração levava dias e tal. Aqui no Rio, havia muitas contagens paralelas, inclusive de veículos de imprensa, que divulgavam a todo momento diferentes resultados. Falamos aqui do caso do Globo, Jornal do Brasil, aquele negócio todo, né? Agora, com a intenção de eliminar o clima de desconfiança, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio, Fluminense, contratou a Proconsult para realizar de maneira informatizada a compilação dos dados obtidos à mão pelas pessoas envolvidas na contagem de votos. E a Proconsult era uma empresa que não tinha expertise em relação a isso. Foi o único Tribunal Regional Eleitoral que contratou uma empresa diferente do SERPRO, na época. Bom, aí começaram a suspeitar também da empresa, da Proconsult, contratada pelo tribunal. Foi uma contratação oficial. A acusação era de que a empresa teria agido para dar vitória ao Moreira Franco, que seria interessante para os militares e blá, blá, blá. Eu me lembro que o ministro da Marinha, na época, Maximiliano da Fonseca, fez um comentário no sentido que, quando se deu conta de que o Brizola já estava eleito, o Brizola é um sapo que será deglutido e depois expelido. Não sei se você se lembra dessa. Lembro. Ficou marcado na época. Você vê, diante das suspeitas, o PDT do Brizola contratou outra empresa para realizar a contagem paralela dos votos, seja que a Fundação Alberto Pasqualini, que hoje tem a ver com o próprio PDT, eles ocupam o mesmo prédio ali na Praça Tiradentes, aqui no centro do Rio. E a contagem paralela dos votos foi feita e divergia muito do resultado oficial. Aconteceram, então, várias recontagens. Após uma avaliação de todas elas, a Justiça Eleitoral e também o terceiro colocado na eleição, Miro Teixeira,
reconheceram a vitória de Brizola, que foi declarado vitorioso naquele pleito. Também lembrando uma outra característica dessa eleição, não havia segundo turno. Brizola foi eleito com um pouco mais de 34% dos votos, Moreira Franco, segundo colocado, ficou com 30%. Os números eram realmente próximos, mas houve toda essa suspeita de que houvesse fraude por causa da contagem mais acelerada dos votos na capital, porque era o lugar onde o Moreira Franco tinha predominância. Brizola tinha mais votos no interior. Até que os números se acomodassem e entrassem em regime, houve esse problema. Né? E você vê o seguinte, né? É só no Rio de Janeiro mesmo, né? Vem um gaúcho exilado, se cria aqui e transforma esse estado num estado sem lei. E nós vivemos nele até hoje, né? Só que isso aí é outro assunto para a gente discutir numa outra oportunidade. Hoje nós estamos falando de escândalos em anos eleitorais, então vamos relembrar aqui alguns. Eu anotei uns muito expressivos, né? Em 2002, recordar é sofrer, quer dizer, recordar é viver. Em 2002, nós tivemos o caso Lulos. Esse caso aconteceu em março. Não sei se você lembra, a então governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, pretendia concorrer à presidência da República pelo PFL. E ela se viu aí num centro do escândalo, quando a Polícia Federal encontrou 1,34 milhão em dinheiro vivo aí, não declarado na sede da construtora Lulos, da qual ela era sócia junto com o marido. Aí lembrar os 5 milhões de reais no apartamento do Gedel, né? Talvez a proporção descontada da inflação ou correção monetária seja mais ou menos a mesma. Pois é, né? Mas só que depois dessa notícia, rapaz, a Rosiana despencou nas pesquisas. E após apresentar aí várias versões para a origem do dinheiro, ela acabou desistindo da candidatura. Você vê que o Lula e o Zé Serra foram para o segundo turno e Lula acabou levando, né? Um ano depois, em 2003, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, arquivou as denúncias contra a Rosiana por falta de provas. Aí a gente não sabe, né, o que aconteceu, se tinha coisa ilícita, se tinha conivência de um ministro amigo, mas ela desistiu da candidatura, né? As brumas do passado. Agora, em 2006, a gente teve dois grandes escândalos. Um foi a máfia dos sanguessugas e o outro foi o dossiê dos aloprados, lembra disso? Vamos falar primeiro da máfia dos sanguessugas, né? Em maio de 2006, a Polícia Federal começou a fazer uma operação sanguessuga para combater fraudes em licitações na área de saúde, né? E segundo a Polícia Federal, os congressistas estavam recebendo propina para incluir no orçamento da União emendas para a compra de ambulâncias. E aí uma CPI criada para investigar o episódio lançou suspeitas aí sobre 69 deputados. E desses 69, rapaz, 40 concorreram à reeleição no pleito de 2006. Mas, pelo que ocorreu na época, só 5 se elegeram ou se reelegeram, né? 8 anos depois, as ações na justiça contra o grupo de acusados, que inclui ainda funcionários de prefeituras e assessores parlamentares, ainda se desenrolam. 5 pessoas foram condenadas, incluindo aí um ex-deputado federal, não estou lembrando agora o nome dele. Mas você vê que o escândalo acontece, não se tem uma conclusão, mas as pessoas já são condenadas previamente, né? E aí não tem jeito, rapaz. Agora, tem uma coisa, adoro esses nomes das operações da Polícia Federal. Os caras realmente são de uma criatividade ímpar. Agora, vamos lá. E quanto ao dossiê dos aloprados? O Lula, né, disse que envolvidos no caso de documentos forjados contra o Zé Serra eram aloprados, né? Só que todos eram petistas, né? Em setembro de 2006... Por isso eram aloprados? Foi em setembro de 2006 que 2 integrantes do PT foram presos pela Polícia Federal em São Paulo, acusados de tentar comprar documentos forjados que ligariam o então candidato do PSDB ao governo paulista, o José Serra, aos escândalos dos sanguessugas, né?
Eu me lembro dessa história das malas no Hotel Ibis, ali perto do aeroporto de Congonhas, né? Isso ficou famoso ali. Agora, aloprados e sanguessugas, pelo visto, já tinham aí formado aquele conceito que anos depois a gente viria popularizado como o combo, né? Parece que é, né? Minimizando aí a participação do PT no caso, o então presidente Lula, como sempre, chamou os envolvidos de um bando de aloprados, né? O caso São não meninos. afetou a candidatura do Serra, que acabou se elegendo governador de São Paulo. E em 2012, a justiça aceitou a denúncia contra 9 pessoas ligadas ao caso. Mas você vê o tempo que leva, né, entre o fato acontecer e a apuração desse fato. Aí vira uma eternidade. Né? A leniência da nossa justiça. Mas conte-nos mais, conte-nos mais. Em 2010, quem é que não lembra do caso da Erenice Guerra, né? Esse foi um outro caso Aquela aí. Miss Brasil. Eu lembro que em setembro daquele ano a revista Veja envolveu a ex-assessora aí da Dilma Rousseff, e era também ministra da Casa Civil, né, Erenice Guerra, numa denúncia de tráfico de influência no governo federal. Segundo a revista, o filho de Erenice, que se chamava Israel Guerra, isso mesmo, cobrava propinas para facilitar negócios com o governo. A Erenice deixou o cargo em meio à disputa eleitoral, mas a denúncia também não abalou a candidatura da Dilma, que venceu o pleito. Em julho de 2012, a Justiça arquivou o caso por falta de provas. Mas em 2010, teve também uma quebra de sigilo fiscal da filha do Serra, não sei se você lembra disso. Ela e outras 3 pessoas próximas a ele foram alvos de quebra de sigilo. E, se não me engano, foi, deixa eu ver a data aqui, 31 de agosto, a Corregedoria, em 2010, né, a Corregedoria da Receita Federal, disse que encontrou indícios de que o sigilo fiscal da filha do Zé Serra, Verônica Serra, havia sido quebrado. Segundo a Corregedoria, também teriam sido alvos de quebra de sigilo outras 4 pessoas que eram muito próximas a José Serra, o então vice-presidente do PSDB, o Eduardo Jorge, o ex-ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, o ex-diretor da Previ, Ricardo Sérgio, e o primo do Serra, Gregório Marim Preciato. O PSDB acusou o PT pelos casos, né, e denunciou o partido ao Tribunal Superior Eleitoral. Denunciou por crime eleitoral. Só que a corte rejeitou a denúncia e o PT negou as acusações. Depois, a gente teve Mensalão, Petrolão, Lava Jato. É escândalo que não acaba mais, né? E, pelo visto, agora a esquerda quer encontrar indícios de corrupção no governo Bolsonaro, criar escândalos para desgastar o governo, de modo a não levar o troféu de corrupta sozinha, né? Essa é a impressão que está dando. Até porque você pode ter casos isolados de corrupção no atual governo. Isso aí não há como controlar. Mas quando se detecta uma coisa, você vê que o governo toma providências rápidas e a gente vê que não há a conivência do presidente com esses eventuais casos. Quer dizer, uma coisa é certa, né, Marcelo? Hoje não tem corrupção sistêmica como acontecia na época dos governos do PT. Era sistêmica, talvez endêmica ou pandêmica, né? Realmente o negócio era brincadeira. Agora, a propósito, Marcelo, em setembro de 2012, a revista Veja publicou uma matéria muito interessante intitulada Como Nasce um Escândalo Eleitoral. Escuta essa. Logo no início da matéria, a reportagem destaca que, de um total de mais de 5.500 prefeitos da legislatura da época, são 5.570 municípios no Brasil, cerca de 200 já tinham sido cassados. 200. A revista mostrou que, de acordo com os candidatos fechados nas campanhas com empresários, os fechamentos, né, de grupeiros e máfias, essas são as sementes do desvio de dinheiro público, que sementes essas vão germinar mais tarde nos governos. São os pré-acordos, olha, eu conto com a sua colaboração, depois você vai ter uma compensação por isso. Falou-se disso, é você que citou esse negócio no comentário que você fez, os jantares, aquela coisa, um compromisso, ou a situação de refém que acaba acontecendo, né? Agora, veja ouvir os especialistas, essa palavra ainda é arrepio, mas vamos lá.
para entender que as engrenagens desse mecanismo que movimenta a robusta máquina da corrupção no país. Em comum, há sempre alguém que oferece vantagens ao candidato para, no futuro, obter benefícios, muitas vezes ilegais, dos eleitos. Né? Na prática, o que se reproduz em nível municipal e com grau de refinamento muito menor é o que ocorre nas eleições para os cargos mais altos do país, né? As roubalheiras menores são partes da cadeia alimentar da alta política. Isso aí é uma praga. E a revista Veja explorou isso bem na época. Não existe saída fácil para quebrar esse círculo vicioso, né? Eu acho que ninguém vai conseguir eliminar a corrupção do país, mas você pode tentar controlar. E eu acho que é isso que o presidente Bolsonaro e o seu governo estão tentando fazer. Mas nós estamos num ano eleitoral e a esquerda vai usar e abusar de narrativas para tentar comprometer o governo. Vamos ver o que vai acontecer com a CPI do MEC, se ela vai vingar, se vai juntar com para trás aí também, vai ser incluído, né? E vamos esperar aí mais escândalos, porque com certeza vão surgir, a gente não sabe de onde vem, porque disso ninguém tem dúvida, né? Agora, da mesma forma que a gente não tem dúvida que o tempo da nossa conversa está acabando, né? E nosso Dose Dupla vai ficando por aqui. Nós vamos estar de volta na próxima semana. Valeu a companhia, um abraço para você que ficou com a gente e para você também, Marcelo. Valeu, Campos, foi muito bom ter você aqui com a gente. Semana que vem, na próxima sexta-feira, tem mais Dose Dupla por aqui. Abraços, tchau. Tchau.